A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Louva a Deus por mais este momento precioso. Hoje eu quero falar sobre os pecados do rei Saul. E vamos observar, não para cometer os mesmos pecados, evidentemente, mas para evitar que tenhamos o mesmo comportamento do rei Saul. Eu gostaria de antes meditar com vocês o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei de Israel, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Amados, a história de Samuel nós já conhecemos bastante. Era uma pessoa humilde. Embora diretamente ele não tenha sido escolhido por Deus, foi o povo quem escolheu, o povo resolveu tomar uma decisão no lugar de Deus, mas o que nós podemos observar aí é o decreto permissivo de Deus. Deus permitiu que Saul assumisse o trono. Por aclamação do povo, o povo pediu. O profeta Samuel, porta-voz de Deus, o elo entre o grande e Israel, ele foi o intermediário, é claro, e como sumo sacerdote, ele resolveu anunciar e promover a coroação de Saul. Até aí corria tudo bem. Primeiro porque Saul era uma pessoa humilde, era uma pessoa que profetizava. Ele era tão humilde que ele quase perde a festa da sua coroação. Ele não estava muito empolgado com o título, com aplausos, com elogio. Corria muito bem o seu reinado. Até que, aos poucos, ele começou a se envaidecer, que numa linguagem mais comum a gente chama de inchou, subiu para a cabeça. E foi triste o comportamento de Saul. Que na realidade, quando nós falamos dos pecados de Saul, ele cometeu basicamente 3 grandes pecados. O primeiro pecado foi quando Samuel, o sumo sacerdote, o responsável para o sacrifício, para ministrar no templo, era Samuel, que podia fazer isso como um sumo sacerdote, como rei não. Então, passando o prazo previsto para que Samuel se apresentasse, ele não fez. Então, Saul se antecipou e fez um trabalho que não era dele. Esse foi o seu primeiro pecado. Exerceu um ofício que não lhe pertencia. Nós precisamos observar isso em cada detalhe. Deus te colocou, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma posição. É nessa posição que nós temos que prosperar. É nessa posição, é na sua posição que nós temos que servir a Deus. É onde Deus nos colocou. Se você é pastor, então exerça o seu pastorado. Mas se você é cantor, foi chamado apenas para cantor, então que você não exerça o pastorado. Cada função
nos seus devidos lugares. Foi uma quebra de princípios que o rei Saul cometeu. E isto foi muito sério. O segundo pecado foi a questão do sacrifício. Deus mandou destruir todos os seres vivos dos amalequitas. Mas, ouvindo maus conselhos, talvez porque a sua mente já estivesse corrompida, porque é muito triste quando o nosso interior, a nossa mente, começa a absorver elementos contrários aos princípios. Ele já estava com essa intenção mesmo. Então, quando Deus mandou que ele matasse os animais, matasse todos os seres vivos, ele resolveu escolher alguns que aparentemente, à vista dos homens, até parecia uma coisa boa. Ele pegou os animais mais bonitos, os animais mais saudáveis, e ofereceu em sacrifício a Deus. Não parece sensato? Aparentemente? Não parece uma coisa boa? Ora, estava oferecendo sacrifício a Deus. Nós temos que observar que às vezes nós pecamos até em oferecer sacrifício. Sabe por quê? Os nossos sacrifícios, a nossa adoração, o nosso serviço deve se enquadrar num princípio de obediência, nos princípios divinos, porque Deus não aceita barganha. Se você está em pecado, não dê oferta. Isso é muito sério. Se você está em pecado, então não oferte. Deus não recebe. Não se barganha com Deus. Deus não precisa disso. Mas Saul, achando que daquela forma iria agradar a Deus, então ele ofereceu sacrifício dos animais que Deus mandou matar. Deus não queria nada dos amalequitas. Aqueles animais, eles estavam reservados para sacrifício a demônios. E Deus não precisa desses elementos. Mas, na sua ignorância, talvez na sua arrogância, Saul resolveu ofertar a Deus e Deus recusou o seu sacrifício. Quando ele recebeu a advertência de Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Que ainda hoje se tornou um adágio popular, um provérbio: melhor obedecer do que sacrificar. Era melhor que o rei Saul tivesse obedecido a Deus. Ele seria abençoado se ele tivesse feito o que Deus mandou. Nós não devemos fazer aquilo que vem à nossa cabeça. Os nossos pontos de vista não valem diante de Deus. Ainda que venha contrariar a nossa ótica, a nossa visão, Deus enxerga mais profundo. Deus enxerga mais além. E se Deus disser não, é não. Ainda que venha de encontro aos nossos pensamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de raciocinar, mas há um Deus soberano, há um Deus sublime, há um Deus que conhece todas as coisas, não se deve questionar. Saul resolveu quebrar esse princípio. Há tantas pessoas que realmente tentam agradar a Deus, ou pensando que está agradando a Deus, e quer quebrar princípios. O que Deus diz não, então é não. Não adianta justificativa.
A outra coisa, o terceiro pecado, foi o mais grave, foi o mais sério. O rei Saul resolveu consultar uma feiticeira. Isso aí chega ao cúmulo do desvio. Enquanto as pessoas começam a quebrar alguns princípios, algumas normas, desobedecer até bem intencionado, ainda que seja um pecado, mas é pecado, mas dá para ainda amenizar. Mas o mais sério, o mais terrível, é quando alguém coloca outro Deus no lugar do Altíssimo, no lugar do Soberano. Mais sério ainda é quando se coloca demônios no lugar de Deus. Saul já estava desviado quando tomou essa atitude, porque ele já tinha procurado todos os meios de se comunicar com Deus. Porque a primeira coisa que acontece no mundo espiritual, quando alguém peca, quando alguém se desvia, é o rompimento do relacionamento com Deus. Deus não falava mais com o rei Saul. Ele até consultou. Ele procurou todas as formas de consultar a Deus e não via resposta. Deus estava em silêncio. Há duas formas de Deus estar em silêncio. Às vezes, ele está nos respondendo com o seu silêncio. E às vezes é porque, na realidade, ele cortou o relacionamento com o pecador, que é o mais triste, é o mais sério. Aconteceu isso. Então Saul rompeu por completo com Deus a partir do momento que ele foi consultar a feiticeira. Foi o cúmulo. Deus havia rompido com Saul. Mas antes de Deus romper com o ser humano, é o ser humano que rompe com Deus. E quando é que nós rompemos com Deus? Quando nós pecamos, quando nós quebramos os princípios divinos. E Saul já estava totalmente desviado. Apesar no princípio, ele ter exercido muito bem a sua função, apesar de ter sido uma pessoa humilde, mas o final do seu reinado foi muito triste. E geralmente o pecado é pago com a morte. A morte de Saul representa a morte espiritual daqueles que rompem com Deus. Agora vem o questionamento. Mas Deus sendo misericordioso, Deus sendo amor, por que foi que Deus deixou Saul cair em tamanha desgraça? A razão é simples. O que move o coração de Deus é o arrependimento sincero. O que move o coração de Deus é o reconhecimento dos nossos erros, coisa que não aconteceu com o rei Saul. Ele cometia pecado, era advertido por Samuel e ele se justificava. Há pessoas assim, que não se arrepende, que não se humilha, fica justificando os seus erros. E todos os seus pecados, todos os pecados do rei Saul, principalmente esses 3 grandes pecados ora citados, ele se justificava quando ele era advertido por Samuel. Alguém pode até fazer a comparação, que não adianta fazer a comparação. Alguém diz, olha, Davi cometeu pecado bem maior. E Deus perdoou, e Deus acolheu. E aparentemente os pecados do rei Saul não foram tão grandes, tão impactantes, tão chocantes quanto ao pecado de Davi. Mas Deus perdoou a Davi.
e não perdoou a Samuel. Por quê? A resposta está no comportamento dos dois. Enquanto Davi reconheceu o seu pecado, enquanto Davi, ele humilhou-se diante de Deus e confessou os pecados. No Salmo 51 ele descreve isso. Contra ti, somente pequei. E, como eu já falei, Saul não fez isso. Saul sempre se justificava. E é triste o resultado daqueles que pecam e não se arrependem. Espero que não seja esse o nosso comportamento. Que venhamos aprender com essa lição a nos comportar diante do Altíssimo, diante do Grande. Todos nós estamos sujeitos a cometer pecados, mas o nosso arrependimento sincero diante de Deus é suficiente para que Ele venha anular todas as nossas falhas. Amém? Deus vos abençoe e que a palavra de Deus possa preencher a sua mente e o seu coração.